Ok, vamos lá. Cadê o trabalho? O trabalho daqui, com o trabalho. Vamos lá. Deixa eu só entrar com o meu celular para o que estou apresentando. Ok. Então, aqui temos aqui a especificação, né? A ideia é, vamos dizer, transformar essa informação que está aqui, é a primeira, né? Transformar essa informação aqui em uma apresentação diferente nessa tabela aqui, né? Por exemplo, o que eu tenho de informação? Eu tenho várias categorias, né? Para o pessoal que ainda não viu a especificação aqui, eu tenho um contexto de construção civil, né? Se quiser, introdução, tanto faz, mas é engenharia. E eu vou processar informações, né, que foram construídos em determinado dia, em um determinado mês, e com uma determinada área, né, considerando um ano, por exemplo. Um ano, pode ser um ano passado ou 2 anos atrás, não interessa. E aí eu tenho esse tipo de informação aqui, né? E eu quero categorizar, então eu vou definir 5 categorias aqui, a área menor que 50 metros quadrados, entre 50 e 75, 50 inclusive até 75, 75 inclusive até 100, 100 inclusive até 150 e maior que 150, 5 categorias. Eu tenho, na verdade, 4 limites, né? 50, 75, 100 e 150, mas tem 5, vamos dizer, 5 categorias que eu tenho, se eu tenho 4 limites, né? Porque abaixo do limite, abaixo do menor limite e acima do maior limite, né? É um semi-espaço aberto, né? Vamos dizer assim. Não existe um apartamento de menos de 50 metros quadrados, nem um de 3 milhões de metros quadrados, né? Mas são todas essas que estão nessas categorias, e entre 0 e poderia colocar entre 0 e 50, mas 0 também não faz sentido. De qualquer jeito, tem essas 5 categorias, né? Aí você tem que analisar a informação que você tem. Por exemplo, o primeiro, que foi construído no dia 23 de abril de 75. Então, é categoria 3. O segundo tem 123 metros, mais ou menos, quadrados, né? Foi construído no dia 3 de novembro. Aí você vai ter que categorizar aqui também, é categoria 4, né? É nessa faixa aqui. Então, você vai processar toda a informação que você tem. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apartamentos diferentes, né? Você vai processar essa informação e vai me apresentar de uma forma diferente, que é dessa forma aqui, né? Em termos de, né? Qual foi a categoria e a quantidade, e em cada mês qual foi a quantidade dessa categoria. Então, por exemplo, aqui você está vendo, em janeiro, eu tive um Nokia 50, que é exatamente esse aqui, né? Em janeiro aqui. Tem errado isso aqui, tem que corrigir isso aqui, né? Aqui, espera aí, alguém quer falar alguma coisa? Ok, falei. Aline.
Professor, tá falando que tem uma restrição de que não pode ter mais de um apartamento na mesma data. Mas tem 2 apartamentos no dia 18. Ah, não, mas é meio diferente, agora eu vi aqui. Pois é. Só que não está muito 100% consistente que estou colocando aqui e estou apresentando nessa tabela, né? Ah, então tá. Porque em janeiro não houve nenhum abaixo de 50. Esse aqui é o mês de fevereiro, né? Deveria aparecer no mês de fevereiro. Mês de fevereiro não tem nada. Então, eu fiz isso ontem, né? Comecei com isso e ainda tem que corrigir. Mas você está ser transformada a informação, né? Você tem que pegar cada informação, cada apartamento, né? E acumular nessa tabela aqui, né? Por exemplo, se tem no mês de maio, não interessa o dia, né? O dia está aqui, mas ele, na verdade, ainda não tem informação nenhuma para processar depois. Neste momento, não interessa o dia, mês. Por exemplo, em novembro tem aqui 4, vamos verificar assim, em novembro realmente tem 4. Isso está certo aqui, né? Eu tive em novembro, tive um da categoria 3, um da categoria 4 e 2 da categoria 5, né? E eu posso fazer a chamada marginalização sobre o mês, simplesmente somando uma coluna. Por exemplo, em janeiro tem 2, em fevereiro tem 0, em março tem 0, em abril tem 2. Isso é marginalização sobre, na verdade, sobre a categoria, né? Não sobre o mês. Ou faça sobre o mês. Por exemplo, a categoria 1 teve, somando todos os meses, 1. Categoria 2, nenhum. Categoria 3, uma linha. Né? Então, você pode ver essa aqui, aqui soma de todos. Na verdade, são acrescentar ainda 2 aí, que eu coloquei depois, se não me engano. Coloquei depois. Eu acho que ainda não compilei essa nova parte aí. Mas eu vou corrigir isso aqui, não? Mas dá para entender qual é a ideia aqui, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que representar a informação. É a primeira coisa. Se você trabalha com informação, você tem que representar a informação. Como é que você vai representar, por exemplo, a informação sobre os dias de construção? São esses números que estão aqui. Você enfia dentro de uma lista, um vetor. Né? Pronto. Enfia a informação sobre o mês em outra lista. Você enfia a informação sobre os metros quadrados em uma terceira lista. Então, você tem 3 listas, matou, acabou. Você processou toda a informação. E não quero digitar nada, né? Lembrando, agora, assim, legal, eu quero digitar mês, digita dia, não. Eu quero um processamento logo em lote, né? As listas já pré-definidas, né? A gente já fez isso. Inclusive, no primeiro trabalho, falei para vocês podem facilitar, ou no primeiro trabalho, segunda versão, podem facilitar, podem colocar tudo numa lista, em vez de eu digitar tudo, não? Então, isso é fácil, né? Essa parte é fácil, por exemplo, tem informação sobre dia, mês e metro quadrado. Pronto. E, segundo, usando uma função, imprima a tabela, tá? Tabelão, a tabela da tabela, tem que ter urgência aqui também, né? A informação da tabelão, tem que corrigir essa frase aqui também. Fiz isso ontem à noite, tá muito cru ainda, né? Tá escrito aqui, a ser continuado, não a ser corrigido, né? Então, eu quero, dado esses vetores que contêm essa informação, eu quero ver isso aqui. Eu posso mudar isso como eu fiz, sem revelar código fonte, né? Eu posso mudar isso. Peraí. 2021, trabalho 2. Pronto, temos aqui então Python 3. Cadê o ponto .py? Apartamento.py. Ok?
Essa aqui é a minha versão já elaborada. Eu normalmente eu faço as coisas antes, né, antes de mandar vocês fazer. E aí, estão vendo realmente aqui tem mais dois que não estão na documentação. Esses dois aí não estão. Os primeiros 7 são iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esses dois eu coloquei depois para preencher um pouco mais, né? Aí eu vou imprimir a tabela antes de preencher, não tem nada, eu vou imprimir a tabela após de preenchimento, né? É isso aí. É praticamente aquilo que aparece agora. 2 aqui, 2 em janeiro, 2 em abril. Vamos ver se é a mesma coisa que eu coloquei aqui. Eu acho que isso, né? Acho que essa tabela corresponde a essa informação que eu estou vendo aqui. E não estão faltando esses dois aqui, né? Eu tenho que colocar esses dois ainda dentro da documentação, se esquecer, né? Eu posso corrigir isso aqui. Eu acabei de instalar um novo sistema operacional, né, o Linux Mint. Eu comprei um SSD, né, substituindo o disco velho. Posso encomendar quem tiver uma máquina mais antiga. Se você fizer isso, você não precisa comprar nova máquina, não. Você vai sentir uma diferença muito grande, né? E na velocidade, uma máquina velha vai ressuscitar, né? Você pode trabalhar, inclusive coloca Linux, que tem muitas vantagens, é uma questão de hábito, mas é muito melhor, né? Então, eu acho que vale a pena fazer isso, né? Isso eu rodei a primeira vez. E aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estão faltando os dois dessa. Então, como é que faço? Eu vou acrescentar essa informação que está 30 de abril, 87,60. 30 de abril, cadê agora a minha informação? Abril, isso aqui é 30, 80 e 84, 70, era isso? Nova linha, assim. Vamos ver. Assim, depois vocês aprendem um pouco também. 87, 60. 87, 60. E o último, que era... Cadê? 18 de fevereiro, 27, 60. 18 de fevereiro, 27, 60. 27, 60, cadê? Eu acho que ali tá 47,60, professor. Peraí, tá errado? Coloquei uma coisa errada. Vou aumentar aqui o som. Você tem que chegar mais próximo do microfone. É que ali só falou 27,60, mas acho que tá 47,60. 47. Ah, sim. 60. Deixa eu verificar de novo aqui. 47,60. 47,60. Pronto. Novelinha. Salvar. Ele já corrige tudo, né? Aqui vocês estão vendo aqui, já está atualizado. Eu vou atualizar isso aqui depois na tarefa, né? Então é isso, né? Essa é a especificação do... Professor, eu acho que o senhor confundiu alguma coisa, porque tem duas informações iguais ali, e os números que estavam no código que o senhor mostrou estavam diferentes. Aqui tem duas coisas iguais? Tem no outro. Eu não acho que... No código do LaTeX, deixa eu ver aqui. O 2,18 e 47,60. 2, sim. Só que as informações que o senhor tinha mostrado antes que acrescentaram outras. Tá verdade, é verdade. Peraí, deixa eu verificar quantos tem aqui. 1, 2, 3. Vou aumentar aqui a letra.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Estão faltando, né? Vamos lá. 23, 3, 11, 8, 11, 12, 11, 8, 11, 34, 18, 2, 30. 30 de abril, está faltando um aqui. Não, mas está aqui. Professor, no Não, tem código duas que eu vezes a mesma mostrou era coisa. outra. Não, tá. Não, estou vendo, tem duas vezes a mesma coisa, é verdade. Então vamos tirar isso aqui. E aí tem que também. Aí tem que tirar no outro, tá? No código fonte também tem que tirar isso aí. Duas vezes a mesma coisa, tem que tirar isso aí. Aí vai subir, vai ficar só 8, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Tem que corrigir isso no código fonte depois. Então, né? Tem dois iguais aí. E nem tão em fevereiro. Eu cometi algum erro de índice, né? E aí vocês têm que ter cuidado com os índices, né? Sempre pensar que, por exemplo, aqui está escrito janeiro como o mês número 1, né? Mas, na verdade, se você começa a contar, é o mês 0. Se você começa a contar com na matriz, né? Essa cor da matriz é 0, 0, né? E não 1, 1. Né? Tem que pensar nisso. Isso vai... Eu me enganei nessa parte, mas tem que ter cuidado. Sempre começa a contar com 0. Lembra disso? Ok, mas... então, a primeira tarefa é transformar essa informação que você tem nessa informação que está aqui. Né? Fazer essa tabela aqui. Aí, o que você pode fazer representação da informação e depois, usando uma função, imprima a tabela, já vou corrigir isso aqui. Cadê? Usando a função, imprime a informação da tabela. Ok? Não, da tabela. O que eu fiz essa referência do LaTeX, ela já gera a tabela, né? Ok, não interessa aí, vocês não precisam aprender essa parte, não. Ok, então, eu quero uma função que imprima a tabela. Isso é relativamente fácil, né? Ela vai receber as 3 informações, né? A tabela 1, né? Essa aqui. Ela vai receber a lista dos meses de construção, ela vai receber a lista dos dias da construção, ela vai receber os metros quadrados. Então, você tem que produzir uma coisa visualmente agradável. Né? Se eu implementar um print, né, sem qualquer formatação, vai ficar feio, né? Porque aqui temos valores diferentes, aqui 2 dígitos, né? Aqui 3 dígitos na frente da vírgula e tal. Então, vocês têm que usar aquele mecanismo de formatação, que é uma coisa... Vamos fazer um pequeno exercício para fazer isso, não? Deixa eu lançar o Spyder aqui. Funciona aqui. Como é que eu vou produzir uma tabela? Eu vou fazer sem função, tá? Como está a letra? A seguinte tarefa. Imprimir os valores do seno e seno do ângulo para 0 menor igual a x menor igual a 2π em passos de
vou dividir esse intervalo em 10 passos, né? Em passos que vai dizer a 2π, então 2π dividido por 2π dividido por 10π, né? Ou seja, o meu intervalo é isso aqui, né? 2π dividido por 10π, então é isso 10 vezes 10π, não, calma aí, dividido por 10, não 10π, assim, 10. Então, se eu aumento de passo em passo 2π sobre 10, em 10 passos eu percorri de 0 a 2π. Está entendido o que quero fazer? Em uma tabela bonita, né? Em tabela visualmente agradável. Vamos fazer sem, primeiro feio, né? A primeira versão vai ser feia aqui, ok? Não, vamos simplificar em 10 passos, né? Em 10 passos, fica mais fácil. Passos. Isso aqui é implícito, né? Em 10 passos. Está entendendo o que ele fazer? Que ele faz uma tabela, seno de 0, cosseno de 0. Depois vem um décimo desse intervalo aqui, né? E depois vou colocar o outro valor e vou imprimir na próxima linha, né? Vamos fazer isso. Primeira pergunta que eu faço: qual é a construção de programação que vocês conhecem que eu preciso utilizar aqui para fazer isso aqui? Quais são as construções, quais são os elementos de programação que a gente utilizou? É um if? É o quê? Qual é a estrutura básica que eu preciso para fazer isso aqui? Qual é a palavra mágica aqui? Se eu quero fazer uma coisa várias vezes. Um laço, né? Com laço, né? Exatamente. Na verdade, a palavra mágica é repetição, né? Tem que repetir 10 vezes alguma coisa. Então, a construção básica, eu sei que é 10 vezes, mas não tem condição nenhuma, é uma condição contável, uma condição incondicional, 10 vezes, acabou. Então, seria o contador, o padrão chamaria, e a construção do for iteration, você coloca 0, vai ser o valor menos 1, faz alguma coisa do lado, for. Mais elegante seria colocar uma constante, né? Por exemplo, 1 passos, aí eu vou dizer que são 10 e depois colocar passos, né? Fica mais bonito, né, em termos de programação. Você pode colocar 10 mais, e aí, se eu um dia mudar de ideia, eu só preciso mudar esse valor aqui. E não no meio do caminho, sempre quando aparecer um 10, eu tenho que corrigir esse valor, mudar esse valor. Aqui não. Aqui eu fiz uma constante, e essa constante eu mudo só uma única vez, se eu quiser, se eu tiver com vontade de fazer isso. Bem, eu tenho que calcular agora o próximo x, porque o x, né, é o ângulo, né, em radiano que vai variar de 0 a 2π. Né? Então, qual é o valor dele? X é igual a o ângulo. Como é que eu vou calcular esse passo aí? Como é que você vai dividir um intervalo entre 0 e 10 em 10 passos? Como é que você chega no passo, né? O x vai de não sei o quê. Como é que você vai chegar lá? É uma conta simples. Vai ter que dividir o x, professor, pelo número de passos. Na verdade, você vai ter que dividir o intervalo
né? Que é essa aqui, 2π menos 0 dividido 10. Esse é o passo que você vai fazer. Isso aí você já pode calcular isso a priori aqui, né? Passo é o quê? É 2π menos 0. Se fosse um outro valor, por exemplo, entre 1 e 2π, ou entre π e 2π, aí você tem que pegar o limite superior menos o limite inferior e dividido pela quantidade de passos, né? Assim, então, o passo é... Até podemos ter mais elegante ainda, né? Limite inferior é 0, limite superior é 2π. Como é que é 2π? 2 vezes np.π, mas aí tem que ainda importar o NumPy, né? NumPy, import NumPy. Em princípio, você já podia colocar agora aqui NumPy, mas é uma convenção, né? O pessoal faz isso as np. Fica mais curto, não? Fica mais curtinho. É uma questão de hábito, né? Então, inferior a isso, superior a isso, e o passo é simplesmente o limite superior menos o limite inferior dividido pela quantidade de passos, que é esse valor aqui. Agora, se eu mudar de ideia, eu só preciso dar esse valor aqui. Né? Se eu quiser agora não 10, se eu quiser 5 só mudar aqui. E não tem que mexer mais nada. Né? Claro, se eu mexer nos limites, também eu tenho que mudar essas coisas aqui. Aqui, né? Como é que eu posso calcular agora esse valor do x atual, do ângulo radiano? Se eu tenho todas as informações, tenho o tamanho do passo. Agora é muito fácil. Como é que chego agora no próximo? O que vai mudar no passo, nessa repetição de um passo para o outro? O i vai mudar, né? Então, posso usar o valor do i para calcular esse próximo x. É o quê? É o múltiplo desse passo, né? Exatamente i vezes. Ok? Tá entendido? O i vai de 0 a 10. E o passo que dou, é a mesma coisa, você chega de uma casa para outra e o seu passo é meio metro, você vai andando bem devagar. Então, você vai andar 50 passos, 50 vezes meio metro para chegar, né, de uma casa para outra. Esse é o x e agora eu vou calcular os valores, né? Vou chamar de esse seno, né? É NumPy np.seno dx, e o cosseno é np.cosseno dx. Pronto. Agora eu posso imprimir essas coisas, por exemplo, i é igual a i x é igual a x, o seno é igual a S, e o cosseno é igual a C. Isso é um saco, abre sempre essa caixa aí. Bem, eu acho que vamos dizer, eu já matei essa parte aqui. Só que isso aqui não. Eu não tenho uma tabela visualmente porcaria de apresentação, posso dizer, né? Senão vai ver uma coisa muito bonita, não. Você vai ver 10 linhas diferentes. Isso aqui ele faz uma única vez, né? Isso aqui é o resultado disso aqui. I igual a 1, x igual a 0, i igual a 0, x igual a 0, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Concorda? Tá certo?
I igual a 1, x é um décimo do passo, um décimo, né, de 2π, ou seja, π sobre 5, isso aqui π sobre 5 em radiano, o seno é esse valor aqui, o cosseno é esse valor aqui, I igual a 2, isso aqui é muito feio, não quero isso, eu quero ver uma coisa bonita numa tabela, como é que eu vou fazer isso? Alguma coisa uma tabela bonita? O que eu quero ver? Eu quero ver o valor eu quero ver o valor do seno e do cosseno, né? A gente já fez isso, né? Não? Tal do setagem, tal. Quem já programou em C já deve ter visto isso. Eu já usei muitas vezes também. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma... Cadê a minha tela aqui? Por que não está mostrando aí? Por que não está mostrando a minha tela aqui? Por que não consigo ativar essa parte? Aqui. Eu arquivo... Eu quero esse aqui foi isso. Ok, como eu quero uma tabela, né, que tem esse cara aqui. X. Depois vem aqui seno de x. Depois vem aqui cosseno de x. E depois eu quero os valores, né? X começa aqui em 0. O seno, é só copiar agora da minha tela, que está aqui no... Cadê o Spider? Bem, eu... Assim, 0,1, né? Tá aqui. Aqui vai ser 0. Mas eu não quero 0, eu quero 0, 0, 0. E aqui 1, 0, 0. Né? Duas casas decimais. E para x igual a x igual a 0, 6 arredondado 3, 63. Tudo alinhado, né? Quer dizer, eu quero alinhado à direita, então eu tinha que mudar esse aqui para cá, né? Aí os valores aqui são 0,59, 0,59. E o cosseno seria 0,1 arredondado, né? 0,8. Ok? Tá entendido como eu quero ver a coisa? Eu quero ver desse jeito, né? Então, como é que isso aqui, como é que eu consegui fazer isso? Eu tenho que pensar na largura de cada campo, né? Esse
Como é que é a cor aqui? Cor diferente, vermelho. Essa... Ok. Não é assim, não. Quero uma cor diferente aqui, cor... Como é que é a cor? Não, aqui é uma coisa preenchida aqui. Como é que eu vou mudar isso? Não tenho muita experiência com isso, não. Bem, vamos deixar não preenchido. Vou colocar aqui um retângulozinho aí. Esse campo aí vamos lá. Esse campo aqui é um campo que tem uma lagoa. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Se unir o texto e os números do mesmo tamanho, aqui vou colocar um valor, não sei se vai ser esse, 10 campos, né? São 10 valores. Aqui tem 10. E mais um vez. Isso é a largura desses campos aí, ok? Tá entendido o que eu quero? Então, eu tenho que ir para a largura 10. Seja qualquer coisa. Aí eu vou criar a coluna certinha. E não esse tem aqui, vendo assim, não dá formatar esses números, não quero... Tá? Eu tenho que modificar aqui qual é. Tem que a apresentação, né? E não estou pensando no cabeçalho, estou agora pensando no resultado, né, de cada linha, que eu quero uma coisa desse jeito aí, né? Então, tem que configurar essa impressão do x, do seno de x e do cosseno de x. São os 3 valores que eu vou imprimir com uma determinada largura, por exemplo, 10, ou eu vou ver se isso fica legal, senão vou mexer nessa largura ainda. Isso aqui era só para ver alguma coisa, mas não é aquilo que eu quero, né? Eu vou imprimir print. Bem, agora vem a história da formatação. É uma string, né? O x, eu quero ver, vamos ficar com essa, 10, não, porcentagem, 10, e quero ver 2 casas decimais após a vírgula, então 2F. Vocês reconhecem essa formatação? Significa, eu quero uma largura de 10, um número real, não inteiro, que tem o F float, né, que tem 2 casas decimais. Já usei isso muitas vezes aqui, né? Vocês têm que admitir isso, né? E depois eu vou repetir isso, o outro número da mesma coisa, mesma largura, e mais uma vez. Então, são 3 vezes. E depois vem aquela história, porcentagem, e agora vem uma chamada tupla de 3 valores. Quais são? X, S e C. Né? Pronto, acabou. Eu preciso uma nova linha aqui. Vocês entenderam essa construção aí? Essa aqui é a string de formatação que diz, eu quero 3 coisas. Um que tem largura 10, que é um número real, tem 2 casas decimais. A próxima coisa colada é a mesma coisa, a próxima coisa calculada é a mesma coisa. Se eu imprimir isso aí, olha aqui como fica agora. Hã? Ok? O que está faltando aí nessa história? Vocês acham?
Tá faltando só os campos, né, professor? Seno, X, os campos do seno, X, por cima. O que está faltando aqui é um cabeçalho, né, da tabela. Que isso aqui não explica nada, porque são só números. São 10 linhas e 10 colunas. Então, a gente precisa, né, o cabeçalho, e esse cabeçalho ele vai ter exatamente a mesma largura. Agora, é texto, porcentagem S, string, né? Ok? Então, a gente precisa só colocar isso uma única vez, não 10 vezes. Está vendo aqui essa impressão? Ela está dentro da repetição, então ela está sendo feita para todos os valores, mas aqui em cima, vou colocar um comentário, cabeçalho. É só um print, né? Print. E agora vocês têm que casar o tamanho com esse tamanho aqui. Então, é uma string de formatação. Porcentagem 10 S, porcentagem 10 S, porcentagem 10 S. São 3 strings de tamanho 10. E agora vem a história de porcentagem, agora vem a tupla com os 3 valores. Aí são strings, né? O primeiro é X, ou ângulo, posso colocar ângulo, sei lá, vou colocar X, né? A segunda string é seno de X, e a terceira string é cosseno de X. Ok? Essa comando aqui imprime uma linha de 3 objetos. Os 3 objetos são 3 strings, né? E cada um tem largura dele. Essa largura tem que casar com essa largura aqui, senão vou ver a coisa torta, né? Então, mudando isso, já ficou bonitinho aqui, né? Vocês estão vendo, tem a mesma largura, só que está faltando ainda se quiserem, né, essa separação vertical, separação horizontal, uma linhazinha aí, que no meu desenho seria essa linha, né? A gente pode colocar isso também. Vamos colocar aqui um print. Como é que eu vou produzir isso aqui? Isso aqui tem largura 10, 10, 10. Se eu imprimir 30 retinhas, né? Eu vou criar isso aqui. Então, vamos fazer isso. For. Pode usar a mesma variável. E eu vou usar J, tanto faz. In, range. Bem, agora eu não vou exagerar nessa história. 30, print, um menuzinho, end igual a nada. Porque senão ela vai criar 30 linhas novas. E no final, eu tenho que fechar a linha com nada, né? Pronto. Peguei. Tá claro como é que isso é feito, essa história? Eu quero ver depois a tabela desse jeito. Então, aí é o quê? Isso aqui é uma string, isso aqui é outra string, isso aqui é outra string, largura tal, a largura aqui é diferente, né? A largura aqui é, sei lá, 8, 9, 10, aqui é muito maior, 20. Professor, Ah, eu não poderia multiplicar essa barrinha dentro do print, não? Em vez de fazer um laço? Ou também não daria certa formatação? Bem, você pode fazer também o seguinte, né? Vamos fazer isso no final aqui. No final, fechar. Você quer fazer diretamente, assim? Desse jeito? Não, você só pega um dele e multiplica por 30. Acho que você tem razão. Você pode usar o tal do mecanismo do
eles chamam de the Pythonic way, né? O caminho do Python. Eu acho que funciona, você tem razão. Se eu fizer assim, é isso aí. Muito bem feito. É isso aí. Não preciso fazer essa repetição, nem preciso fazer explícito. Eu posso fazer desse jeito aí. Não posso realmente. Agora tem que ser. Nem preciso de uma nova linha, nem preciso fazer desse jeito. Eu vou fazer isso aqui vezes 30. Então, deixa assim. Agora nem preciso mais ter esse end aqui, nada. Eu funciono do mesmo jeito. Pessoal, muito bem, isso mesmo. Aí preciso colocar só a mesma coisa no final para fechar, aí a tabela está perfeita, ok? Não é difícil, não. Professor, Ah, a vertical como ficaria se eu quisesse fazer na vertical? como? Se eu Uma quisesse barrinha vertical? se eu botasse as barrinhas assim Bem, dividindo na agora você vertical. pode enfiar aqui simplesmente no meio essa barra vertical. Isso aqui, espaço, vertical, espaço, por exemplo, espaço, vertical, espaço. Só que agora você tem que colocar a mesma coisa aqui também. Espaço, vertical, espaço. Espaço, vertical, espaço. Não deu certo, não. Um pouquinho não. Unsupported format character. Ah, não, claro. Aqui eu roubei aqui o F, né? Porcentagem F, não, porcentagem 10, F, porcentagem 10, 2, F. Eu roubei o F do outro lado e esse não. Esse. Pode ter errado. Só que agora aqui tem que esticar um pouquinho, né? Agora mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 86, né? 86, 86. Ok? Perfeito. Essa é a tarefa de imprimir a tabela desse jeito. Ok? Depois, será que você Você pode dar acha? um exemplo com matriz, professor? Ou será que não pode? Eu acho que você não precisa ter uma matriz aqui nesse caso. Se quiser, sim, você pode, em vez de representar 3 vetores, você pode representar em forma de matriz. Você está livre de fazer isso. Né? Eu queria facilitar para vocês que com três vetores é mais fácil que esses 3 vetores sejam as 3 colunas dessa matriz, não? Dessa matriz, dessa tabela. Aí para Mas eu se você, imprimir o vetor assim um embaixo do outro, é só o quebrar a linha, né? chega mais próximo do Para microfone. eu imprimir o vetor assim, um elemento embaixo do outro, é só o quebrar a linha, né? Não. Assim, não, claro. Mas aí uma linha não é uma linha da matriz, não são os 3 vetores. Você vai ter que enfiar as informações como colunas na matriz e depois você vai imprimir cada linha da matriz, né? Para gerar essa cara aqui, né? Bem, basicamente eu resolvi o problema para vocês agora. Está vendo aqui? Por exemplo, agora não quero 10, agora quero 5. Só mudar esse valor aqui, né? E aí ela vai só me imprimir 5 linhas. Se eu tivesse feito esse cálculo explicitamente, qual é de um passo para o outro, aí eu teria que mudar em todo que lugar desse código. Assim, eu fiquei bastante flexível, eu só preciso mexer aqui. Agora não quero entre 0 e 2π, eu quero agora entre π e 2π. Então, é só mudar aqui o limite inferior para π, e aí já vai ter outros valores, né? Na verdade, agora não está mais correto, não. Porque 0 vezes... não está legal, não. Eu teria que... o passo, mas o primeiro valor do passo é o limite inferior.
mais... exato, agora não está mais correto não, né? Agora, entenderam a diferença? Eu mudei o limite inferior para π, e aqui ela começa a contar em zero. Está vendo aqui zero? Não está correto não, eu tenho que inicializar o x em limite inferior. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que inicializar o x em limite inferior, e depois eu tenho que atualizar o x, é o x mais passo. Mas aí tem que fazer isso depois, né? Tem que fazer isso depois. Primeiro calcular e depois atualizar. Está vendo π, mas agora eu não tenho o 2π, isso não é 2π não, isso aqui 2π é de 6 alguma coisa, 6,28, eu esqueci o último valor, então tem que ser aqui mais um. Pronto, agora isso aqui é 2π, é de π e 2π, inclusive, né? Se eu quiser mudar agora para limite inferior a zero, até 2π, em 5 passos, entre 0 e 2π em 5 passos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 valores, né? Quer dizer, é sempre mais um, né, que estou calculando aí. Se eu colocar passos igual a zero, eu já vou imprimir o valor para o limite inferior. Agora ficou bastante flexível, né? Posso mudar tudo aí, limite inferior, superior, tal. O antes era só possível se o limite inferior for igual a zero. Ok? Então, essa é a produção dessa tabela. Agora, vamos ainda acrescentar alguma coisinha, fazer isso aqui em forma de função, tá? Como é que seria a forma de função? Eu vou criar uma função que faz... a função, ela vai ser def, tá? Imprimir tabela seno cosseno. Eu vou chamar essa função assim. Quais são os parâmetros que essa informação, essa função vai receber? Ela tem que ser flexível, né? Eu tenho que passar, eu quero 5 valores ou 6 valores, eu quero um limite inferior, flexível e superior. Então, vou passar essas informações como os parâmetros da função. E depois eu só preciso recuar e tirar isso aqui para fora, para outro lugar, né? Aqui a função está prontinha agora. Tem que ter número elétrico, senão vai ficar muito pesado aí. Agora, utilizar, invocar a função com esses valores concretos. E vou invocar essa função com esses três, que tem o mesmo nome, então eu posso fazer desse jeito, né? Eu vou dar, e vai dar na mesma. Ok? Mais uma vez, qual é a história da função? A função é essa palavra-chave, depois vem o nome da função, depois vem toda a informação que eu preciso para trabalhar dentro da função, sem preocupar com estar fora da função. Então, eu preciso dessas informações, né?
tudo que recebo aqui nessa lista de argumentos, eu tenho aqui à minha disposição, por exemplo, para calcular o passo, que é uma variável que não interessa fora dessa função, eu só preciso dessa informação dentro da função, eu calculo baseado nessas informações que eu pego de fora. E depois faço a mesma coisa que eu fiz antes, né? Porque essa função retorna nada, né? Ela não retorna valor nenhum, porque ela só manda para a tela a informação, né? Ela não calcula, retorna para fora. E aqui eu vou criar esses valores concretos desses 3 parâmetros que eu vou passar aqui, né? Esse nome é igual a esse nome aqui, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu posso chamar, por exemplo, aqui num P, né? Vocês têm que entender essa diferença entre a variável que existe aqui e o nome formal na lista dos argumentos. Ela não precisa ser a mesma coisa. Pode ser, né? Funciona do mesmo jeito. Só que, por acaso, eu utilizei o mesmo nome. Bom. Ok? O que tem mais fazer aqui? Os 4 limites devem ser armazenados em um vetor, né? Limite 50, 75, 100 e 150. Apresentar a tabela. Usando uma função, imprima a tabela, que a gente acabou de fazer, né? Só que representa a informação das quantidades dos apartamentos. Corrigir isso já aqui. Apresenta a informação das quantidades. Por categoria e mês, por categoria, que é aqui a linha, e mês, que é a coluna, em uma matriz de quantidades. Ajuda. O seguinte comando representa uma matriz 3x2 de números reais. Obviamente, você vai... Assim que eu crio uma matriz vazia, né? De tamanho 3,2, tem que ser assim, abre parênteses, né? Porque essa aqui é uma especificação de um tamanho, né? Tem que ser assim, não pode colocar 3,2. Esse comando zeros aqui, né? Ele recebe um único argumento. E esse único argumento é essa chamada tupla de 2 valores, né? É uma coisa chatinha no Python, mas é assim. E aqui você está dizendo qual é o tipo que você quer colocar. Obviamente, você não vai colocar float, você vai ter que colocar um inteiro aqui, né? Só para dar uma ajudinha aí. Porque se você não disser mais nada, o Python não assume que seja um valor contínuo, né? Mas não é, são números inteiros, então você tem que dizer isso aí. A sua matriz deve conter somente números inteiros. Usando uma função dada à área, retorna o valor da categoria do intervalo. Esse aqui é um novo item. Isso foi incorporado sem querer, né? Usando uma função. Aí eu trabalhei um pouco superficial, mas eu já fiz bastante coisa, né? Essa implementação e especificação. Aqui eu esqueci o item, né? O item aqui no LaTeX. Deixa eu só aqui compilar isso fora, fica mais seguro aqui. Vocês não precisam ver o tamanho aqui, não. Eu só quero ir lá na pasta, trabalho 2, e compilar e modificar para ter o PDF. E agora já está atualizado, tá vendo? Usando uma função dada à área, retorna o valor da categoria do intervalo 0 a 4. Né? A categoria é um desses valores aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Como funciona isso aqui? É importante vocês terem isso aí, senão o resto vai ser muito complicado. Vai enchendo o código sem necessidade. Eu quero uma função que faz isso. Como é que funciona isso?
Alguma ideia? Professor, Ah, eu pensei em fazer um condicional, né? exatamente. E você tem mais que uma opção. Tá? Então, você vai ter um if, else if, else if, else if. Né? Pronto. Eu Ele só tinha retorna um ficado na. valor numérico. Hã? Eu fiquei na dúvida só, porque para retornar esse valor da categoria, mas só que coloca esse valor da categoria onde? Dentro dessa tabela? Não, você define uma variável chamada C, o cat, ou sei lá o que. Você determina o valor dela e retorna essa variável. Pronto. Um problema que estava dando no meu programa Ah, é que eu estava tentando, eu fiz isso, aí eu estava tentando jogar esse valor da categoria para dentro não, da. não, não. A filosofia da função é o seguinte: a função é uma caixa preta. Né? Você passa o quê? Você passa para dentro da função um valor de área. Né? E você vai receber um número de volta. Não entre 1 e 5, mas 0 e 4. Né? Só para facilitar depois o uso desse valor. Você só retorna isso. Você faz as suas continhas dentro da função e você retorna um único valor. Você quer que repita aqui a filosofia da função? Então, vamos fazer um pequeno exemplo aí. É porque. Não, isso aí eu até entendi. É que eu estava tentando fazer outra coisa, mas não estava dando certo. Como é que a gente poderia fazer uma coisa dessas aí? Fazer uma função. Ela teria que criar um vetor, né? Ela teria que criar um vetor. Não, você não retorna vetor nenhum. Você só passa um único valor, que é a área novamente. E você recebe um único valor de volta. A função só faz isso. Depois você vai utilizar essa função, ok? Eu vou Então digitar você o faz a valor, então. função. Hã? Eu vou digitar o valor manualmente Não e ela digitar vai. nada. Você não digita nada, não. Você não digita nada, não. Você faz uma função que tem um argumento. Você não digita nada, não. A função, nesse programa aqui, nessa tarefa, você não tem que digitar nadinha, nadinha, né? Nada, absolutamente nada. Você só vai processar a informação, né? Que tá bem especificado aqui, né? A informação você tem já você coloca dentro do seu código, né? Sim, As listas, né? Você bota aí. Pronto, como a gente fez no caso do último trabalho, foram duas listas de preços de materiais de 2 anos. São duas listas, ok? Você joga dentro do seu código, lá no início. Aí não precisa digitar nada. Depois você vai processar essa informação através das funções ou do código ou do programa principal, né? Mas eu quero que você faça funções. Então, para que servem essas funções? Para dividir as dificuldades, a complexidade da coisa, né? Para fazer pequenas caixas pretas, que você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa utilizar depois, porque você vai precisar. O que você vai precisar dessa função? Que vai retornar a categoria dada à área. O que só vou você vai precisar da precisar? área. Hã? Só vou precisar da área. Né? Não, calma aí. A tarefa é essa aqui. Usando uma função dada a área, retorna o valor da categoria do intervalo entre 0 e 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui está bem especificado que essa função recebe, o que ela retorna. Né? Sim. Ah, eu vou precisar fazer um Então, ela if aí, recebe né? o quê? Ela recebe o quê? Ela A vai área. receber a área. E ela vai retornar um valor. Por que você vai precisar disso? Porque você vai precisar de saber qual é. Isso aqui é uma matriz, né? Essa coisa aqui, isso aqui não faz parte da matriz, não. Essas são contas que você faz depois, né? Mas a matriz é entre janeiro e dezembro, a categoria 0, 1, 2, 3, 4, ou categoria 1, 2, 3, 4, 5, né? Só lembrando que começa a contar em 0 no Python
Isso aqui é uma matriz 1, 2, 3, 4, 5 por 12, né? Mas eu não quero que você coloque os valores. Se quiser, coloque os valores explicitamente. É uma matriz 5 por 12. Por que você vai precisar dessa função que vai te retornar a categoria? Porque você vai ter que saber em que linha você vai trabalhar, né? Ou a linha 0, ou a linha 1, ou a linha 2, ou a linha 3, ou a linha 4. Então, você vai precisar dessa função aqui, que exatamente faz isso, né? Ela vai te retornar qual é a linha se você passar, por exemplo, o valor de 120, vai ser a quarta categoria, vai ser a linha número 3, começando a contar com 0, né? Por isso, você vai precisar dessa função. Você pode viver sem ela, só que o seu código vai ficar mais complexo, né? Porque você vai ter que fazer isso para todos os apartamentos que você tem. Se você tem a função, você só joga a área dentro, recebe a categoria de volta. A filosofia da função é essa, ela encapsula as coisas. Você não precisa saber como ela faz. Você passa a área, ela te retorna a categoria, né? Sim. Aí você usa if, as if, não sei o que, não sei o que. Mas eu quero que você faça uma função que faz isso. Tá claro que essa função faz? Sim. Ponto. Vamos treinar o que uma função faz. A função, palavra-chave def, é a coisa mais simples que existe, né? Soma, que A e B. Eu não preciso fazer uma função para fazer isso. Eu poderia colocar A mais B, né? Mas a S é A mais B, e agora return, né? A soma. E aí, essa é a função. Faça uma função que receba dois valores e retorna a soma dela. Eu não preciso fazer uma função só para isso. Estou querendo dizer aqui um exemplo que mostra a estrutura básica. Então, como é que você vai se beneficiar da função? Você só precisa agora você quer somar 5 e 6, né? Passa os valores. 5 e 6. Podem ser valores concretos, né? Só roda, só que não imprime. Não? Então, tem que colocar um print aqui, esse resultado aí. É 11. Você quer somar novamente? É outra coisa. Quer somar agora outros valores? 8 e 2. Aí tem duas somas, ok? Imagina se você tem que fazer isso agora, imagina se a função não é tão simples, não primitiva como ela é. Imagina uma função extremamente complicada, em montes de linhas, de 100 linhas. Se você usar essa função 2 vezes, você só precisa 2 linhas. Se você não tem esse mecanismo da função, você tem que colar 2 vezes 100 linhas, porque você tem que fazer a mesma coisa 100 vezes. Né? E isso 2 vezes. Não, a mesma coisa de 100 linhas 2 vezes. Aí teria 200 linhas. Essa é a filosofia da função. Ela reduz a complexidade da coisa, ela delega para uma caixa preta. Essa caixa preta lá em cima tem a lista de parâmetros, 2 números, A e B, e ela retorna na saída dela a soma. Né? Pronto, essa é a filosofia da função. Então, a função que você tem que fazer você passa a área, que é um único parâmetro, e depois você retorna a categoria, que é um valor entre 0 e 4. Melhor 0 e 4 do que 1 e 5, né? Entendeu? Porque tal história do índice. Pessoal, vocês têm que entender a especificação desse trabalho, né? Eu estou vendo pouca dúvida, então todo mundo entendeu, mas não acredito nisso. Ok? Usando uma função em Professor, fala. eu só tive uma dúvida, assim, porque Pergunta à vontade.
Nessa categoria aqui, em vez de eu colocar esses valores, eu posso colocar a numeração na lateral? 1, 2, Que 3. numeração você está dizendo? Numeração? A categoria mesmo, categoria 1, categoria 2, categoria 3. O que é categoria 1? É uma string? É uma variável? É o que isso? É um valor, né? Se a área for menor que 50, né? Não, mas o que é um valor? O que é um valor? Quando você tem um código, eu posso ter uma variável que tem um valor e essa variável tem que ter um tipo, né? Por exemplo, se eu disser a variável x é ABC, a variável é uma string. Eu posso também dizer x é um número inteiro. Eu posso dizer x é um número não inteiro. Eu posso dizer x é um valor lógico. Eu posso dizer x é... Não sobra muito mais coisa, não. É isso aí que a gente tem, né? O que é um valor para você? A sua variável, que valor ela tem? Fala aí. Como é que você vai representar a categoria? O que você quer usar para representar a categoria? Na minha função, eu vou colocar o valor da área, vai ter uma condicional if. Se cair no Sim, if, a área sim. que era um valor inteiro, um float, na verdade, ela vai se Isso não tornar um interessa. valor Esse inteiro. é um valor. Né? Vai se tornar Você e entende vai ou me não? retornar um valor inteiro. 1, 2, 3. Você vai retornar o valor 1, 2, 3, 4, 5, ou o valor 0, 1, 2, 3, 4. É Sim, isso que quero. é isso. Eu quero um valor numérico de volta. Eu Eu não só não entendi, quero... eu não entendi Hã? muito bem ainda como tratar aquela tabela lá em cima, se eu faço 3 listas, se eu faço uma matriz. Eu não consegui Como é que você compreender. faz uma única lista? Hã? Como é que você faz uma lista? Você faz uma lista desse jeito aí. Lista é coisa, né? Coisa 1, coisa 2, números. Né? Então, Números. Isso aqui é uma lista. Qual é a dificuldade disso? aí Hã? seria o Isso é mês, uma o dia lista. e a área. Sim, são 3 listas. A Ah, tá, lista do agora dia, a entendi. lista do mês, a lista da área. São 3 listas. Tem que ser do mesmo tamanho, claro. O que é? Mas aí Você, eu não posso fazer na mesma lista o mês, o dia e a área, não? a gente tem mecanismos que colocar coisas heterogêneas, né? Mas não estudamos ainda essa parte aí, que são os dicionários, né? Posso colocar, se quiser, você faz uma lista que tem uma lista de, na verdade, nem precisa ser, pode ser uma tupla, mas você pode ter uma lista de, né, 3 coisas, né, ao mesmo tempo, mas informação, aí você tem uma única lista. Ah, Aí, mas é mais difícil, não, né? entendi. Mas então vou Você fazer pode uma. fazer, você pode colocar desse jeito, você pode fazer isso aqui, por exemplo, 4, 23, 75. 4, 23, 45, alguma coisa. Isso aqui é uma lista de listas. A segunda coisa é o segundo apartamento. São 3 valores, né? Tá bem? Aí não precisa 3 listas, só precisa uma única lista. Só que a complexidade do orçamento é mais alto, porque você vai ter que passar pela lista, aí cada elemento da lista é uma tripla, é um apartamento, aí você tem que extrair a informação, né, tanto faz, né? Você está livre para fazer isso aqui. Isso aqui para mim é mais difícil, né? Inclusive tem um aqui, mas Sim, eu tinha pensado que era para fazer isso. você pode fazer isso, só que eu vou te avisar que é mais complicado fazer isso, né? Não é O realmente. mais simples é que você faz 3 listas, né? Lista 1, que tem, por exemplo, aqui só você teria que os 3 valores, os primeiros 3 valores. A lista 2 seria
os outros valores, que é igual aqui nesse caso, né? 23, 23, 23. E outra lista com você tem toda a liberdade de usar um ou outro, mas eu estou te avisando que a sua solução, se você for lista de lista, é mais difícil. Já me enrolei pra caramba nessa lista Né? de lista aí. Pronto. Escolha uma dessas duas opções. Aí se eu quiser imprimir ela na vertical, como é que eu faço, professor? Bom, Se eu quiser imprimir essa lista na vertical, pra montar a tabela. o que a gente fez aqui? É a mesma isso? coisa? Mesma coisa. Mas se você não consegue extrapolar o que a gente fez aqui, né, aí é complicado, porque aqui exatamente faz a mesma coisa. Eu coloquei aqui um cabeçalho, o texto é outro, né, e aqui depois, até você me ajudou a produzir isso aqui, e aqui estou imprimindo 3 valores. Mesma coisa. É igualzinho, né? Isso daqui é a mesma coisa. Só que, claro, a aplicação é outra, né? Aqui estou imprimindo os valores de cosseno e seno, mas a estrutura da lista é a mesma. Tem um cabeçalho, tem 3 valores diferentes. Qual é o problema aqui? É um cabeçalho e 3 colunas, né? É isso. Do mesmo jeito. Agora ficou claro. Você tem que ter capacidade de extrapolar isso aqui para acessar esse problema. Isso não é. Não, sim, é tão porque complicado, não, né? eu realmente deu branco de como é que faz. Formatação. Mas eu estou preocupado se você, como até agora tem a melhor contribuição, já tem dificuldades. Eu não quero saber dos outros aí. Tive dificuldade em interpretar, entendeu, professor? Ah, Sinceramente, não tinha ficado muito claro no texto lá do então, exemplo. me dá Mas agora que me você dá uma explicou, proposta para melhorar. Eu aceito qualquer crítica construtiva para melhorar esse texto. Ele não pode, ele pode ficar ambíguo, né? Você tem que me dizer isso, né? Onde ó, acho que aqui, agora estou explicando e lendo junto, aí ficou tranquilo de sim. entender o que o senhor queria. Antes eu achei que era para fazer a gente digitar, mas era bem mais simples do que eu estava Não, imaginando. mas aqui não tem nada digitado, não. Não, A sim. informação já está aqui, pronto. Ela está Isso. ou matriz ou lista, na verdade, lista de lista é matriz, né? Tanto faz. Tem outro vetor que tem esses limites, né? 50, 75 e tal. E aí você vai ter que gerar essa lista aqui, que não é um pouco mais complicado, né? Você vai ter que gerar. Ela tem quantas colunas? 14, né? Sim. Uma mais 12 meses, mais esse total aqui são 14 colunas. Na primeira coluna tem isso aqui uma string, isso aqui outra string, isso aqui outra string. São strings que você tem que produzir na hora. Você pode gerar uma lista com esses 5 strings aí, e depois, quando você avança nas linhas, você pega um iésimo elemento dessa lista dos strings e imprime o primeiro string, depois uma barrinha vertical, e depois você imprime 12 vezes, sem quebrar a linha, né? Essa informação você tem, porque você produziu a matriz, você tem que definir uma matriz aqui, né? Senão, essa informação é isso aqui, essa informação está aqui nessa matriz. Ela tem 5 linhas, ela tem 12 colunas. Beleza. Ficou claro. Bem, vamos lá, tem mais. Usando uma função, imprime a matriz. Pronto. Aí já te expliquei como funciona, né? Tem que produzir. Isso é um trabalho chato, né? Eu vou te avisar que você vai ter que dar um tuning, né? Fine tuning. Você vai ter que ajustar até ficar legal, né? Eu já também gastei um tempinho para ficar bonitinho depois a largura de cada coisa, porque qual é a largura de cada entrada daqui do... São 3 ou 4 no máximo, não?
3 ou 4 campos. E esse aqui é maior, né? Esse aqui é maior. A abreviação de cada mês tem 3 caracteres, mais o espaço no meio. Então, usa 4 campos, né? Então, porcentagem 4S. Aí você faz uma lista com os nomes dos meses, que tem esse aqui como string. Aí você pega dentro dessa string o nome do mês, ou faz explícito. Aí fica chato, né? Tem que colocar em porcentagem 4S, porcentagem 4S, vem esses strings todos aqui, né? Mas eu consegui replicar, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas está para fazer, né? O que você está vendo aqui. Só que não está legal ainda. Cadê? Eventos. O meu ficou legal. Isso aqui é uma string, isso aqui é uma string, esse aqui é uma string, esse aqui são 12 strings, né, que você pode colocar dentro do vetor. Aí você pega as informações, né, dentro da matriz, e essa matriz ela contém toda essa informação, praticamente. A matriz está dentro desse retângulo aqui no interior, ela tem 5 linhas de 12 colunas. Aí depois continua, né? Mas começa já a fazer esse trabalho. Começa a fazer já, se surgir uma dúvida, você me pergunta. E a gente avança nisso aí. Essa dificuldade não é exagerada, não. Mas você tem que treinar a função e matriz, de vetor e não sei o quê, né? Para dominar isso aqui. Aí tem mais o quê? Dados 3 vetores, preenche a matriz. Pronto, é isso aqui, que você tem que preencher essa matriz. Aí você tem que fazer, né? Você tem que processar as informações sobre dia, mês e metro quadrado e tem que procurar em que célula da matriz você vai mexer e mudar o valor nesse lugar. Como é que você vai saber onde você tem que mexer? Você tem que ter a categoria, que é um número entre 0 e 4, que você tem a função que te dá isso, e o mês que você pega de outro lugar, né? Que é essa informação também. Aí você consegue acessar o campo e vai aumentar esse campo em 1 e acabou. Assim você está preenchendo. Isso tem que ser dentro de um loop, vai processar todos esses, né, elementos. Por exemplo, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não? 8 valores. Você vai processar aí. Ô, professor, Pronto. O que mais? Acho que foi isso, não? Eu vou colocar mais coisa, porque isso aqui é pouca coisa para o segundo trabalho. Quero um diferencial, porque o primeiro é muito fácil chegar no resolver. Isso aqui tem que ser um pouco mais complexo. Não quero ver cópias, não. Eu prefiro... É chato isso, pessoal. Quando alguém me entrega um trabalho... Eu não sou otário, não. Eu tenho décadas de experiência. Eu vejo quando o trabalho é o mesmo, mesmo se você mexer no nome das variáveis, né? Se você muda a lista para tabela, sei lá, eu vejo a estrutura da coisa. Eu não vejo o texto explícito. Isso é muito chato, né? Quando alguém me entrega uma cópia do trabalho do outro, eu vou fazer o quê? Chato, né? Eu prefiro que alguém me dê uma coisa muito ruim da autoria dele. Eu valorizo isso mais do que alguém que investe trabalho em fazer cópias, né? É chato isso. Pronto, é isso. Tem que falar, porque tem casos, né, que não gostei. Não só no trabalho, na prova também. Isso é mais chato ainda. Eu vou te dizer, se você na vida real depois faz isso, eu não posso te recomendar de fazer isso, não. Porque na vida real tem regras mais rígidas, né? Se alguém está assinando, você está fazendo uma coisa e não faz, você está quebrando um contrato, isso tem consequências na vida real, né? Só estou te avisando. Para depois, na vida real, isso aqui é um exercício da vida real, né? Bem, tinha que ser falado, né?
E depois eu vou mudar um pouquinho esse trabalho, vou acrescentar mais coisas, mas isso aqui já está para começar, tá? Já está trabalho, e você vai ver que a coisa não é tão complicada, se você organiza bem, né, faz essa função, testa a função, coloca, por exemplo, o valor e veja, por exemplo, você chama essa função, imagina você tem essa função aqui, usando uma função, imprima... Não, calma aí, qual é? Usando uma função, dada a área, torna o valor da categoria, né? Aí você chama essa função, chama de categoria, por exemplo, né? Aí, print categoria. Você tem a função feita, né? Categoria, eu vou chamar, e passa um valor, 120,50. Pronto. Aí ele tem que... Ele vai ter que imprimir um valor. Esse valor vai ser o quê? Esse valor vai ser 120. Ele está aqui. 120 ele vai te imprimir o valor 3, né? Não 4, porque 3 é mais fácil. Ou se quiser fazer 4 também faz, mas aí você tem que subtrair um valor depois, não? Para chegar na posição, na linha certa dessa matriz, né? Só estou avisando que já tem que contar com um valor a menos, né? Porque essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3 e essa é a linha 4, mas no total tem 5, não? Então, você pode testar a sua função sem avançar ainda. E uma recomendação muito, muito importante que estou te dando aqui, não começa e tenta resolver todos os problemas. Você tem que desenvolver o trabalho testando constantemente. Você tem que testar, você tem que fazer, por exemplo, essa função, e depois você vai ter que testar essa função. Tipo assim, ups, não. Você vai colocar valores diferentes aqui, né? E aí tem que devolver valores diferentes. Se isso funcionar bem, você sabe que funciona e pode depois utilizar essa função. Mas primeiro faz a função e depois testa a função. Isso pode ser isolada, você pode fazer isso isoladamente do resto do trabalho, né? E assim você consegue dominar a complexidade da coisa. Bem, isso foi então, até agora foi isso, né? Mas depois eu vou colocar outras coisas. Essa especificação do trabalho que estão vendo que é uma mistura de apresentação do trabalho, explicação, tirar dúvidas e ensinar ainda coisas aí. Bom, esse é o exercício. Eu ainda tenho que... A matéria ainda não fechou, dicionário, essas coisas aí. Mas vamos fazer uns exercícios aí de matriz, né? Porque essa coisa aqui é sobre matrizes. Vamos dar uma olhada nos 3 exercícios do Zambon, do meu colega. Procure organizar seu código de forma clara, escolhendo identificadores que facilitem o entendimento do programa. Utilize funções sempre que quiser precisar, mesmo quando o enunciado do exercício não requeira explicitamente o uso das funções, porque, né, é bom fazer isso. É bom porque quanto mais complexo o seu problema fica, melhor é dividir e conquistar, né? Divide and conquer. É uma filosofia, né? Porque assim você consegue resolver um problema por vez, né? Olha aqui, vamos fazer esse exercício aqui. Declare uma matriz quadrada M por M. Preencha com o valor 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Escreva ao final a matriz criada. Vamos fazer isso? Vamos lá. Como é que eu vou declarar uma matriz M por M? Eu vou usar essa história da
da matriz numérica já, né? Porque, ou não, vamos fazer isso melhor, porque isso é mais real, né? Porque se você começa a trabalhar com matrizes, elas normalmente são matrizes de números, né? E essa função aqui, ou esse pacote no NumPy, ele já é feito para exatamente isso. Tudo que tem a ver com álgebra linear, produto escalar, multiplicação de matrizes, tudo que você pode fazer dentro do contexto da álgebra linear já está dentro desse pacote. E ele é muito mais eficiente, porque ele otimiza o uso de memória, essas coisas todas, né? Ok, e nesse software, nós vamos definir uma matriz, vou dar esse nome M, que é tamanho M por M. Então, o M é minúsculo, era, por exemplo, uma matriz quadrada, 4 por 4. É um valor que eu dou simplesmente. E M é a minha matriz. Ou A, sei lá. Eu uso essa história do NumPy zeros, né? Esse é que já cria uma matriz de zeros. Eu não preciso fazer nada, não preciso preencher, mas eu vou fazer o preenchimento dos zeros explicitamente, ou seja, eu já estou sobrescrevendo um zero por um zero, fora da diagonal, né? Qual é a dimensão da matriz? M por M, desse jeito aí. Isso já criou uma matriz, né? Essas três linhas já criou uma matriz 4 por 4, vocês podem verificar. A é uma matriz 4 por 4. Está vendo aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. É muito fácil criar uma matriz. Mas isso aqui, está vendo? 0, alguma coisa significa que esse número não é inteiro. Como é que eu vou fazer uma matriz inteira? É S-type, ponto, S-type, inteiro. Pronto, agora o A são números inteiros. Aí. Professor, eu tô tentando entender melhor como que a gente vai montar aquela tabela do trabalho, por exemplo, aquela que tem categoria, aí tem os meses. Como que a gente vai misturar, colocar, tipo assim, na mesma tabela, a categoria, o mês e os números embaixo? Espere, você está falando da tabela que você vai ter que produzir, aquela que tem a linha categoria e a coluna mês, é isso? Isso, é porque eu já comecei a fazer, e aí, por exemplo, eu já defini quantos tem em cada mês, quantos tem em cada categoria. E aí, como que eu faço para colocar isso numa tabela bonitinha, igual tá aquela tabela 3 lá? Eu posso mostrar meu programa pro senhor? Peraí, você quer mostrar ou você quer preencher? Qual é o objetivo que você tem aí? Eu quero preencher a tabela, tipo assim, porque... Preencher, Isso, ok. os números já estão prontos já. Então, vamos lá outra vez no trabalho. Cadê o meu trabalho aqui? Quer que mande no chat para o senhor ver o jeito que eu fiz? Não, peraí, onde você está? Está no trabalho ou em outro exercício? No trabalho. No trabalho. Então, você tem que produzir essa aqui, não é isso? Preencher isso aqui. Sim. É isso? É porque os dados eu já preparei. Aí só falta fazê-los numa tabela bonitinha. A Tipo apresentação, você está dizendo. Isso. São duas coisas diferentes. Uhum. A apresentação, usando uma função para imprimir, e o preenchimento dessa tabela, você não precisa se preocupar com alguma coisa visual. Você vai ter que preencher. E como é que você vai preencher? Você vai ter que processar cada apartamento. Você vai ter que processar cada um dessas triplas onde você vai pegar a informação das três linhas, das três listas. Ou se quiser, matriz, né? Mas eu falei três listas é mais fácil. Você vai processar, você vai extrair da primeira lista o mês, da segunda lista o dia, da terceira lista os metros quadrados, a área, né? Aí você vai ter que classificar ou categorizar, quando se chama categoria, qual é a categoria desse tamanho aqui, 75. Aí você tem que comparar com esses limites. 75 um pouco mais, é isso aqui, é a terceira categoria. É a terceira categoria, você vai ter que ir na terceira categoria, que é essa linha aqui,
Você vai ter que procurar o mês, né, desse apartamento, que é 4. O dia não interessa, o dia você pode descartar. Ele não interessa, mas talvez no futuro, não sei. Mas ele está aí, essa informação está aí. Mas neste momento não precisa se preocupar com o dia, é o mês abril. Então você tem a categoria tal, você tem o mês de abril, aí você vai incrementar essa posição da matriz em 1. Como é que funciona isso? Imagina você tem agora uma posição A, I, J. Esse é a iésima linha, a J-ésima coluna da matriz. Como é que você vai aumentar esse valor em 1? Assim, você aumenta o valor em 1. Tá vendo? Assim você acrescenta 1 na tabela. Você pega o valor antigo nessa posição, você soma 1, que você vai substituir com a atribuição, o valor antigo. Aí você, sempre quando você tem um apartamento, você tem que acertar a linha e coluna, pega o valor antigo e soma 1. Aqui no nosso exemplo, isso aqui é categoria. E esse aqui é mês. Assim você acrescenta 1 numa posição na matriz. Entendeu? Isso é no preenchimento da matriz, não na apresentação. Ah, tá. Agora eu entendi, sim. Você pega o valor antigo na posição certa. A posição certa é a linha e a coluna. São 2 valores numéricos. Esse aqui varia entre 0 e 4 e esse varia entre 0 e 11. Tá? Aí você pega essa posição, soma 1 a ele. Imagina, estou no meio do caminho, já processei 100 apartamentos. Aí nessa posição, a categoria tal, e no mês tal, já tem 15. Aí eu pego o valor 15, somo 1, aí tem 16, e agora eu vou substituir esse valor com 16 nessa posição. Assim, eu vou processar todos esses apartamentos, isso tem que ser feito dentro de uma repetição, claro, né? Processando todos os apartamentos que você tem, que condiz com o tamanho das 3 listas, né? O tamanho tem que ser igual. Essas 3 listas, que mês, dia e metro quadrado, a área tem que ser do mesmo tamanho. Senão tem inconsistência. Você não pode ter uma lista que é maior que outra. Você não pode ter um mês sem dia e sem área. E a apresentação, né, é desse jeito aí, como eu mostrei. A apresentação bonitinha aí. Aí tem que, na primeira coluna, tem que colocar esse texto, no final tem que colocar mais um total, não sei o quê, ou somar essa linha, ou somar essa coluna, né? Porque isso aparece aqui, né? Dá um pouco de trabalho, né? Posso te garantir, você vai ter que somar essa coluna, você vai ter que somar essa linha, você vai ter, né? Somar tudo isso, ou somar tudo isso e colocar aqui. Eu acho que agora não dá mais tempo para resolver esse exercício, não. Mas a gente, na próxima aula... Não, vamos fazer isso ainda. É Rapidex. Preencha com o valor da... Pegando essas coisas, vocês têm todos esses exercícios, vocês têm o gabarito disso aqui. Tem tudo aí, está tudo na pasta. Né? Só pegar lá. RUP, software, ou sei lá como chama. Aí vem, por exemplo, isso aqui tá... Deixa eu lembrar aqui. A nossa pasta aqui tem aqui exercícios. Exercícios, lista número 6. Essa especificação que você tem na pasta aí. Esse exercício aí. Aí você tem o gabarito aí, né? Aqui tem o gabarito, exercício 1, 2, 3, tem todos os exercícios aí.
Tem um aqui, um especial aqui chamado lib matriz, que tem todas as funções que você usa várias vezes, né? Imprimir matriz, não sei o que, não sei o que. Adquirir matriz do usuário, sei lá. Aí, então, são todos exercícios. Nesse caso, temos aqui o exercício número 1, o exercício número 1, esse código aqui, tudo aí, né? É muito fácil fazer isso. Cria matriz de identidade, né? Você passa uma matriz, você chama uma função que está naquela biblioteca, né? E você vai criar uma matriz de tamanho M por M e você vai colocar o valor inicial dentro. A gente faz isso usando os nossos, já o NumPy, né? A função do zero para fazer isso. E agora a gente vai processar a diagonal, né? Porque a diagonal, a coordenada da diagonal é I, iterando I sobre de 0 até número de linhas ou número de colunas da matriz, tanto faz, né? E depois vou retornar a matriz. Pronto. Isso aqui vocês têm que treinar essa parte, né? Eu vou fazer no meu, vamos lá. Tem a matriz. Linhas número de colunas é M, né? For I in range M. Eu vou colocar na posição II, que é a diagonal. Essa é a posição diagonal. Eu vou colocar o valor de 1. E depois você vai imprimir novamente, né? Pode imprimir uma matriz desse jeito aí, não vai ficar muito bonito, né? Mas você vai ver antes e depois. E aí, antes e depois, na diagonal, tem 1. Pronto. Essa coisa tem que ser treinada, né? Como acessar a esmo linha e esmo coluna, que é exatamente a diagonal, né? E associar um valor, escrever um valor lá. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me contactar, mas não deixem de começar esse trabalho. Vão surgir dúvidas. Se quiser melhorar, eu posso melhorar o texto, mas tem que me apontar para as partes não muito claras. Ok? Então, até quinta. Vamos lá. Ok, pessoal. Isso aqui.